Esperando o vermelhinho. Eu sou a Sara, do De Mãe para Mãe, e hoje eu tô aqui com a Maria pediatra, né? A gente contar um pouquinho aqui, já ir pra frente, né? Eu e a Maria, a gente começou a se seguir, não sei porquê. Aleatório, né? Aleatório. Eu acho que não tinha nem a previsão de vocês virem aqui pra Viçosa ainda. Não tinha previsão de vir pra Viçosa ainda. E aí a gente começou uma a comentar nos stories da outra, né? Ela é gestante, eu com 2 meninos, ela com 2 meninos também. E aí a gente criou uma afinidade, assim, que chegou até aqui. Chegou até aqui, né? Isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí desse mundo materno-infantil, que é o mundo que eu sou apaixonada e você também é apaixonada, né? Vamos falar de vacinas, cuidado, fazer um tiratema aqui. Nada ensaiado, tá, gente? Nada. Não deu nem tempo. Se fosse para falar assim, nossa, a gente vai ver em tal dia. Inclusive, a gente definiu o dia tem pouco tempo. E aí, assim, qual que é o cronograma? Então, vai sair. Na hora vai sair. A gente sabe que quando duas mães que são conectadas começam a conversar, flui. É porque, na verdade, a gente estava se devendo um café, né? Agora veio o podcast. A gente pode reclamar? Pois é. Vamos lá, assim, vamos começar assim pra gente começar a falar um pouquinho das perguntas gerais que a gente recebe muito, eu acredito que você receba também. São públicos iguais, mas com perguntas diferentes. Então eu quero ouvir sua opinião também sobre isso. A primeira, assim, que eu acho que é fundamental, a questão das vacinas, né? Que é tão temida, tá tão aí na mídia, anti-vac e tudo. A primeira vacina, quando você foi dar no seu menino, no Arthur, no João. Toda vez eu vou ficar com... Sem problema. Eu vou errar pra sempre. Não tem Só problema. Porque o João era pra ser o meu João mais novo. Não tem problema. E aí, quando você foi dar a primeira vacina nele, você já ficou um pouco apreensiva, tensa ou não? Você já tinha certeza? Assim, a minha primeira vacina foi um contexto diferente, né? Porque João, ele nasceu prematuro. Então, ele nasceu de 33 semanas. E aí, pra quem não sabe, a primeira vacina, que é a BCG, ela só pode ser realizada acima de 2 quilos. E o João não tinha os 2 quilos. Então, assim, ele passou por 10 dias de internação na UTI neonatal. Então, só depois que a gente teve alta, que a gente teve a certeza que ele tinha atingido esse peso, que aí eu consegui dar. Mas assim, eu particularmente, eu nunca sofri com vacina, né? Porque eu acho que a gente vê tanta coisa ruim na nossa profissão, né? A gente vê o quanto que a vacina ajuda, então eu nunca vi a vacina como sofrimento, né? O pessoal fala assim, mas que dó. Eu falo, não, dó é de criança que tá doente, né? A vacina é para proteger o nosso filho, então assim, eu acho que é algo engrandecedor, que só vai somar positivamente para a vida do nosso filho. Então assim, eu nunca sofri. Claro que eu não quero ver meu filho chorando, eu não quero ver o meu filho com febre, né, tendo uma reação, mas assim, eu sei que é algo do bem, então é algo que não é doença, então é algo que eu sei que 1, 2, 3 dias no máximo vai passar. O benefício é maior que o risco? Muito maior, é incontestável. E assim, você tem visto no consultório voltar algumas doenças que não existiam antes? Tenho visto, principalmente agora, né, que a gente está com a diminuição da matéria-prima, né, da vacina da varicela. Então, já vi casos de catapora já no consultório, né, deixa eu ver mais o que. Pneumonias graves, né, a gente vê cada vez mais comuns, né, porque a gente sabe que a pneumo 20, infelizmente, não é de fácil acesso para todo mundo, nem a pneumo 13, nem a pneumo 15. Então, a gente vê uma pneumonia, assim, às vezes mais grave nessa nossa população, que é mais de baixa renda. Rotavírus, a gente sempre tem, né, os nossos quadros diarreicos, né? E, assim, essas vacinas no geral, a gente sempre vê que quando a gente tem uma menor adesão da vacina, a gente sempre vê a ascensão. A gente teve o surto de sarampo há pouco tempo atrás, né? Então, assim, eu tava na residência, a gente passou a atender todo mundo antes de Covid, né? De máscara N95, todo mundo de capote relacionado ao sarampo. Que era uma doença erradicada do Brasil, mas pela não vacinação dos nossos pacientes, a gente teve um aumento dos nossos casos, né? O que eu falei com você, assim, ano passado, 53% da população foi vacinada contra tríplice viral. Nós temos na clínica, mas é uma vacina que também é disponibilizada com a mesma proteção, né, no SUS, e 53%, somando todas as clínicas, é muito pouco.
né? Então acabam voltando doenças aí que acabam, na verdade, eu falo que vacina é uma coisa que não é só para você, é uma coisa coletiva, né? Você não pode pensar só em si, né? Onde eu falo agora que de dengue, né? Que começa verão, começa epidemia, surto todos os anos, né? Ah, mas meu menino ainda não está na idade de vacinar. Vacina você, vacina o seu marido, porque onde o vírus não tem como replicar, ele não vai ficar alojado. E eu acho que, assim, um exemplo mais básico que a gente tem, gripe, Covid, né? Então, assim, eu sou uma pediatra que eu vacinei o João, que é meu filho mais velho, para Covid, vou vacinar o Arthur, né? Mas, assim, a gente vê que tem uma baixa adesão dessa vacina. A gente vê que as crianças, mesmo com a indicação, né, ganhando a vacina da gripe pelo SUS até os 5 anos, a gente vê uma baixa adesão dessa população. Né? É porque, na verdade, as pessoas confundem gripe com resfriado. Eu falo muito isso. A pessoa espirrou. Ah, gripou. Tá gripado. Não, espirro não é gripe, gente. Gripe é realmente febre, né? É prostração, é porta de entrada, igual Covid, para pneumonia, para doenças mais graves. Né? E aí a pessoa não vê como esse tipo de proteção. Né? Eu acabo falando a questão muito quando a gente vem com a primovacinação aos 6 meses. E eu explico para os pais direitinho essa diferença. Tem esse mito, né, de que a vacina do SUS causa gripe. Eu tomei e fiquei gripado. Não, você não ficou você gripado. Já ia gripado de você todo ficou jeito. resfriado, entendeu? E aí essa questão da proteção, uma proteção a mais, é uma vacina realmente de acesso mais fácil, uma vacina mais barata, né? Tem casos agora, a gente está em novembro, de influenza A. Sim. Influenza A, pessoas internadas realmente graves com influenza A. Né? E é uma vacina que todo mundo deixa para lá, realmente. E assim, falando de vacina que as pessoas deixam para lá. Vacinas imprescindíveis. Me falam 3, assim, que você indica para todo mundo que a criança não pode deixar de tomar. Primeiro, pneumo 20. Para mim é o que mais muda a vida do paciente, né? E o paciente fala assim, não, mas eu quero fazer a de meningite. Eu falo assim, a de meningite também é importante. Mas o que você vê mais? Pneumonia ou meningite? A incidência maior. Né? A gente tem uma incidência muito maior. Invariavelmente, infelizmente, a gente perde criança, né? Com uma pneumonia grave, evolui com derrame pleural, a criança que tem que ficar entubada, muito grave. Então, assim, minha primeira indicação de vacina é a pneumo 20. Depois, meningo B e depois a CWY. Sim, são as 3 que causam realmente as doenças mais graves, né? Sim. Eu acho que essa é de comum acordo. Quando chegam lá na clínica também perguntando, essa é o que eu falo dos primordiais. Sim. É claro que, né, eu canso de falar isso também, as vacinas particulares, né, protegem mais, são mais tecnológicas, mas as vacinas do SUS sempre salvaram vidas. E tem a questão mesmo do tanto que a pessoa pode investir naquele tipo de... Na verdade, né, o calendário vacinal do SUS, ele é o melhor do mundo, né? Quisera todo mundo, do mundo inteiro... Pudesse ter tantas vacinas. Disponíveis e de graça, né? Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? E, assim, claro que tem gente que consegue investir nas vacinas pensando em diminuir as suas reações. Beleza, né? Acho justo para quem consegue investir. Mas para mim não justifica o fato de quem não tem a condição de não fazer no particular, não fazer também no SUS. Né? Então, assim, eu acho que é imprescindível, né? A gente fazer a vacina de um jeito ou de outro. Então vamos para o tema polêmico. Sua opinião sobre os antivacinas. Ai, tem que responder? Então, assim, eu acho que é o que muda a vida de todo mundo, né? Aqueles episódios de House, né? Episódios de seriado americano mesmo, que a gente vê que os antivacinas, eles estão ressurgindo. Algumas vacinas que já estavam, assim, desaparecidas. E isso causa um prejuízo enorme para a sociedade, né? Então, assim... Eu tenho muito receio, né? Graças a Deus eu não tenho nenhum paciente antivacina, né? Assim, eu entendo questões políticas e culturais que tem gente que não quer fazer a vacina da Covid e eu respeito isso, né? Mas todo mundo sabe que eu indico, né? Mas assim, um paciente que não tomou vacina nenhuma, eu não tenho, graças a Deus. Né? Talvez ele nem te procure, porque você não faz parte dessa postura, né? Mesmo com tanta ciência, com a evolução da ciência, ainda tem gente que gosta, que é o que eu falei. É uma proteção coletiva. Sim. Quando eu vi na atualização que a polio está em iminência de ressurgir, nós não sabemos o que é polio, porque a gente não viveu o surto de polio, né? A gente está com Covid bem fresquinho na cabeça. Mas quem viveu o tanto de criança nascendo com paralisia e tal, por conta de poliomielite, deve estar, assim, realmente em pânico. Sim, né? sim.
É aterrorizante, né? A gente pensar, né? É aterrorizante. E assim, pegando um gancho assim na vacina também, e na questão de maternidade, de curso e tal. É um investimento, né? Vacina é um investimento, vacinas particulares realmente não são baratas. E eu falo muito com o paciente, por exemplo, em consulta de pré-natal pediátrica, né? Que o paciente fala assim, eu preciso comprar um termômetro, eu preciso comprar aqueles adesivos antifebres. Eu falo, não, vamos deixar seu dinheiro pra gente investir naquilo que realmente faz a diferença? E assim, e é o que muda a vida do nosso paciente, né? Então, Maria, eu não consigo fazer agora, com 2, 4 e 6 meses. Não tem problema. Vamos se organizar financeiramente, vai fazer numa caixinha. Quando conseguir dar as doses, a gente dá, né? Principalmente se a gente conseguir fazer essas doses antes dessa criança entrar na escolinha, né? Por quê? Porque a gente sabe que quando a criança entra na escolinha, a gente tem o quê? Uma maior incidência dessas doenças, a criança pode ficar gripada 8, 12 vezes, dependendo da idade, pode ser até mais do que isso. Então, assim, são situações que a gente vai orientando mesmo a família, mas, né, infelizmente não é uma realidade para todo mundo. Isso a gente passa no nosso curso de gestantes, né, o curso de mãe para mãe, a gente fala muito a respeito dessa importância também, e a gente até brinca que a gente faz economizar tudo do enxoval, porque você sabe, você tem 2, eu brinco que o meu primeiro foi o rei, o segundo foi o herdeiro, coitado, porque eu ainda mais que é do mesmo sexo, né? A gente não investe mais, né? Então, assim, realmente a gente vê que talvez no primeiro a gente está deslumbrado, quartinho, né? Berço, gente, berço foi um ótimo enfeite pro quarto dos meus meninos. O meu primeiro tem quarto, o segundo dorme comigo. Que é pior ainda, né? Não tem nem o quarto dele, né? Então, assim, essa questão mesmo da gente se preparar, eu brinco, eu falei isso até com você, que a gente tira um pouco do serviço do pediatra, né? Porque quando a gente vem falando sobre primeiros cuidados, primeiros socorros, amamentação, sono, rotina, a gente já prepara aqueles pais para algumas coisas que estão por vir no pós-parto e que não precisa daquele desespero imediato. Mas assim, uma coisa que eu tenho visto é que às vezes é muito diferente quando a gente fala numa consulta pré-natal e quando a gente fala numa consulta da criança já nascida. Né? Então, assim, a percepção, a visão de uma mãe é completamente diferente depois que, nossa, tá ali, é real. Ele chora e não tem manual. Né? Então, assim, muda toda a percepção, muda todo o entendimento da maternidade, né? Porque uma coisa é o filho que tá ainda dentro da barriga, é a nossa expectativa, né? Uma coisa é o filho nascido, o nosso conhecimento é a nossa frustração. Nossa teoria. A nossa teoria, né? Então assim, eu acho que quando a gente tem um pediatra, hoje inclusive eu fui liberar 2 mães, inclusive eu falei isso com elas, falei, olha, eu sei, ela falou assim, nossa, a noite foi muito difícil, eu falei, eu sei como que é difícil, meu mais velho, ele acordava 8 vezes à noite, né, eu sei que às vezes bate o cansaço, bate a frustração, porque a nossa vida muda, né, mas do nosso marido às vezes não muda tanto, ele continua indo trabalhar desde o início, mas que o segundo, eu particularmente achei que é muito mais maravilhoso, você curte muito mais, seu puerpério, eu acho que ele é mais leve. Né? Você não tem muito tempo também de ficar por conta de puerpério, né? Exato, você tem que correr atrás de outra criança, você tem toda a sua vida, né? E assim, eu acho que você curte, que você sabe que aquela fase, aquele choro... Vai passar. Você tem certeza. Então é mais gostoso, né? Tem uma ginecologista amiga minha aqui que ela fala que eu sou a maior incentivadora da natalidade. Eu tô vendo. Porque se eu pudesse, eu tinha mais. Meu marido que não quer, mas assim... Então toca aqui. Ai, desculpa o microfone. Mas assim, eu acho que é muito gostoso, né? Então, assim, é uma coisa pura, genuína, é um amor que eu acho que a gente não vai vivenciar de novo, um amor de uma criança pela gente. E é uma coisa que nos transforma. Eu nunca quis ser tanto uma pessoa melhor quanto depois da maternidade. E a gente quer dar exemplos bons para os nossos filhos, né? Exatamente. Eu acho que é transformador mesmo. E assim, bom essas coisas, assim, eu vou fazer um tira-tema, já que você veio assim com essa questão de teoria, de prática, porque eu gosto dessas coisinhas assim. Ai, que medo. O de mãe para mãe é muito isso, né, Maria? Você conheceu e aí você viu que a gente não milita nada. E realmente eu fui por esse lado porque eu sofri muito, né, na maternidade do Pedro mesmo. Eu tinha uma teoria, muita teoria. Eu brinquei que eu virei PhD em tudo, porque a pandemia estava lá junto comigo e eu
ficava lendo monografia de madrugada, porque o meu Pedro também não dormia. Uhum. E aí eu fiquei muito assim, com sentimento de culpa de tudo. De escolha de parto, de amamentação. Eu não consegui amamentação exclusiva com o Pedro, eu tenho cirurgia de redução mamária, né? Então isso pode interferir. E aí eu já era consultora em amamentação, eu não aceitava como que eu ajudei sei lá quantas mil mães a amamentar e comigo não estava dando certo. E aí, assim, eu paguei muito caro para uma professora minha de São Paulo me olhar e falar que estava tudo certo, porque eu queria o quê? Eu queria que validasse meu sentimento. E aí, o de mãe para mãe foi florescendo, assim, dentro dessa área, justamente por eu falei assim, gente, como assim? Não tem ninguém para segurar minha mão. Minha mãe... Por que eu tive que ir para São Paulo? Minha mãe estava do meu lado, mas minha mãe não queria me ver sofrer. Ela falava assim, Sara, para de amamentar, você não vai ser menos mãe. Eu sabia que eu não ia ser menos mãe, mas eu queria amamentar. Então, eu queria que estivesse alguém do meu lado assim, eu vou te ajudar enquanto você quiser. Quando você não quiser mais, ok. Mas eu tô aqui tentando tudo junto com você, até porque você sabe que os hormônios, né? São enlouquecedores. Pipocam. Vamos lá, isso daqui eu até anotei, porque vai que na hora eu esqueço, né? Cama compartilhada. Amor ou caos? Então, no meu caso é amor. Né? Então, a teoria é muito diferente da realidade, né? Eu falo que a maternidade me trouxe um amadurecimento como pediatra, né? Então, assim, antes, cama compartilhada não pode, né? Risco de sufocamento e tudo mais. Depois que a gente tem a nossa privação de sono, né? Então, assim, que a gente tem que acordar 8 vezes à noite, né? Pra dar mamar. E aí você tem que estar linda, maravilhosa, sorridente no outro dia. Exatamente. Então, a cama compartilhada, ela é a minha solução. Foi minha solução com o João e está sendo a minha solução com o Arthur. Né? Claro que a gente tem que fazer uma cama compartilhada segura. Né? Não vou fazer de qualquer jeito, né? Então, assim, você não pode tomar medicação para dormir, você não pode beber. Dormir bêbada, né? Ser tabagista, é com consciência, né? É com consciência. Então, eu acho que quando a gente faz para ajudar a mãe, para facilitar a vida da mãe e diminuir o cansaço que ninguém sabe qual que é real, né? Eu acho que ela é com muito amor. Ela é com muito amor. Eu sou super adepta, igual eu falei também. Eu sou super adepta, meus meninos lá é cama montessoriana. Chorou, eu já vou, já mergulho e todo mundo feliz dormindo. Eles dormem junto? Então, às vezes meu marido viaja a trabalho. E aí o meu mais velho, que tá com isso, ele quer dormir junto, porque ele falou assim, mamãe, aí quando o Felipe chamar, você já tá lá e não precisa acordar. Então, mas aí eles dormem juntos, os dois na mesma cama agora eles estão dormindo junto. Ai, meu sonho. Eu acho que não demora pra isso acontecer também lá em casa. Agora eles estão. E é bonitinho, eu tô esperando um chamar o outro já. Gente, eu acho que isso não demora muito lá em casa, não. Porque o evento de João é, às vezes, eu e Arthur dormir na cama com ele. Na cama dele com ele. Cada um tem seu quarto. E aí a gente ficou sem o quarto de visita. Mas o Pedro já solicitou um quarto pros dois. Ai, que fofo. E aí eu já tô romantizando uma coisa que não é romântica, né? Porque a gente tá assim, ai, que caos, eu trabalhei o dia inteiro, pelo amor de Deus, eu vou morrer, eu não aguento mais. Aí você deita, vem os dois, vem um do lado, um do outro, você abraça e fala assim, ai, meu Deus, obrigado, era tudo que eu queria. Todo mundo com saúde, tá tudo certo. Vamos lá. TV e telas, vilãs ou salvadoras da sanidade materna? Eu acho que é vilã. Né? Claro que eu não vou te falar que João não assiste televisão. Não é isso, João. Ele assiste televisão com muita moderação, com o timer da televisão ligado, né? Então, a gente cronometra, que a gente sabe que a televisão vai desligar depois de tanto tempo. Mas o que eu tenho visto no consultório é que hoje a televisão ela é vilã. Ela não é pro auxílio igual ela deveria ser, igual era na nossa época, né? Então, hoje são as crianças que elas têm uma dependência muito grande. Hoje foi uma criança no meu consultório de 1 ano e 8 meses, que ele faz uma birra para pegar o celular. Ele fala que o celular é dele. Então, assim, isso a gente vê que tem repercussões cada vez mais graves, né, na sociedade. Então, assim, eu acho que hoje é vilã. A gente vê que aumenta, a gente diminui a nossa capacidade de raciocínio, né, a nossa capacidade de leitura, o raciocínio lógico, né. A gente vê que as crianças hoje, elas são cada vez mais agressivas, né. A gente não sabe qual que é a qualidade daquilo que o nosso paciente está vendo, né. Claro que, vê de vez em quando, por exemplo, Daniel o Tigre, né, Jorge o Curioso. Os de baixo estímulo. Os de baixo estímulo. Acho que é válido? Sim, porque senão a gente também fica louca,
mas assim, com muita moderação. Então, hoje eu coloco a televisão como vilã. É uma questão polêmica também, que eu me culpei muito, né, durante a pandemia, e aí como é que fala? Depois de tanta culpa, eu acabei, ainda não sou 100% tela, ainda não sou aquela pessoa que deixa o filho assistir, porque eu fui muito tela, Sara. E eu amo assistir seriado, eu ainda brinco, eu falo assim, gente, eu não mudaria nada, eu deixo de ir em festa, eu deixo em show, eu deixo de qualquer coisa sem problema nenhum por causa dos meus meninos. A única coisa que eu sinto falta é sentar, é deitar, depois do almoço, num domingo, e ficar à toa assistindo seriado, porque eu amo assistir seriado. E aí o Pedro, meu menino, ele era uma criança muito chorona, né? A gente estava em pandemia e tal, e a família do meu marido é de Viçosa, e aí quando a gente vinha para Viçosa, ou ele vinha no colo, ou ele vinha chorando o tempo inteiro. Qual foi a solução? Dar a sanidade materna. Comprei um iPad, coloquei galinha pintadinha. E aí essa foi a solução para a viagem. Só podia ver quando estávamos em viagem. O tempo passou, né? Hoje ele não precisa mais, porque a gente já entendeu sensibilidade sensorial, eu sinto, enfim. O que causava aquele choro. E aí hoje ele pede música. Então hoje o que é liberado no carro é ele realmente selecionar as músicas no Spotify e vai escutando música. Então foi uma coisa que foi diminuindo, porque é uma coisa que pro meu filho realmente eu vejo que não faz tão bem. O Pitico, tadinho, ele vai na onda. Pedro tá vendo, aí acaba que Felipe vê um pouquinho também, aí fica Peppa Titi, não sei o que lá. Não tem esse costume, porque eu não deixo eles assistindo tela, né? Eu até tenho aquela torre que eu falo dela sempre, eu não sei se fosse aquela torre montessoriana, porque aí vai fazer comida, você enfia ele lá, você manda ele, faz um caos, é um caos, é uma bagunça, né? E eu sei que tem muita gente que não tem rede de apoio, então é mais complicado. Sim. Porque realmente, enquanto eu deixo o Felipe lavando louça, quando eu volto é a cozinha toda molhada. Toda molhada, é o outro que fez. Então, assim, eu tenho rede de apoio, então eu tenho quem me ajude realmente a tornar o caos um pouco menor, porque casa com criança é sempre um caos, não tem jeito. Mas eu vejo essa questão mesmo de YouTube mudar o tempo todo. É o rápido, não tem paciência. Né? É o rápido, né? Não tem paciência. Então quer tudo pra ontem, quer fazer tudo no imediato. E assim, e não quer esperar, né? Nas coisas cotidianas, rotineiras, né? A criança que ela tá acostumada no dedinho, ela não quer ficar esperando eu servir a comida pra ela. Entendeu? Então, assim, às vezes tem aquelas comparações, eu já vi, né? Por exemplo, minha priminha, a gente viajou e lembro, assim, isso foi um dia muito marcante pra mim, que foi um dia que a gente ficou muito na praia de manhã cedo e tudo mais, aí à tarde a gente foi descansar. E todo mundo dormiu e ela ficou no celular. E aí, do nada, à noite, ela começou a chorar. Por quê? Mãe, eu tô me sentindo feia, eu tô me sentindo gorda. Uma criança de 5 anos, Sara. Não é isso. Essa não é a realidade, né? Então, assim, eu não vejo a tela hoje como uma amiga, né? Se for com muita moderação, ela pode ser uma coleguinha. Né? Mas, por exemplo, lá em casa, ela é muito limitada. Você concorda que não é amiga da gente? A tela também? Eu tô falando assim, a tela é isso. Sim, a gente é viciado, todo mundo. Porque assim, de vez em quando eu libero. Vamos assistir um filme. Tô cansada, todo mundo morto, vamos pegar uma pipoca, vamos assistir um filme em família. Beleza. Mas assim, eu ficar passando a tela, a gente dá essa sensação. Eu falei assim, poxa, mas eu não consigo. O que você falou hoje, nossa, eu tô barriguda. Eu falei assim, Maria, você teve filho há 6 meses. Mas fulana já voltou. Mas fulana, entendeu? Por quê? Porque você vê uma parte da realidade. Aquilo não é a vida real. A vida real, literalmente, com 2 e quem trabalha fora, é caos. É caos. É caos atrás de caos. Você tá apagando fogo. Eu não consegui fazer minha sobrancelha pra mim. É tipo isso. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque não deu tempo. Não deu. Sim. Não é porque eu não tentei marcar, não. É porque eu marquei ontem eu não consegui chegar e pronto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Vamos lá. Colo. Estraga ou resolve? Resolve. Eu sou da teoria com apego. Eu acho que colo nunca é demais, né? Eu acho que é aquela percepção da criança se sentir segura, se sentir aconchegada e protegida, né? Principalmente na fase que a criança, ele é um boom, né, de sentimentos, eles não têm uma maturidade para entender tudo aquilo que está em volta. Então, eu acho que o colo é precioso. Eu nunca limitei colo lá em casa, nunca. E são nem eu nem meu marido. E são dependentes. E daqui a pouco não cabe mais no colo da gente. E assim, e eu vejo que o João é uma criança muito tranquila.
né? Então, isso faz toda a diferença. Uma criação com apego, uma criação com segurança, em que você tem aquele tato, você segura a criança, você escuta a criança. Eu acho Ele sabe que qualquer momento ele tem a quem voltar, para quem voltar. Eu sinto isso com o Pedro também, que é o mais velho, né? Eu sinto que ele sabe que nós somos o porto seguro. Tá tudo bem. Até quando ele fica muito nervoso, ele sai correndo, depois ele volta e ele pede um abraço. Ele vê que o abraço acalma. Sim, sim. Isso, concordo. Nossa, isso é polêmico horrores. Eu já fui chamada de falsa consultora por causa disso. Bico e mamadeira, aliados ou nunca? Eu acho que aliados, né? Por quê? Principalmente porque a realidade da mãe é a realidade da mãe. Não é a minha realidade. Não vai ser eu, Maria, como pediatra, que não estou vivenciando aquela situação que vou falar que pode ou que não pode. Longe de mim, né? Eu tentei fazer os 2 meninos lá em casa pegarem chupeta após uma amamentação já estabelecida, né? E nenhum dos dois quis pegar, tudo bem. Mas a mamadeira é minha aliada. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar fora. Eu vou deixar meu menino com fome? Jamais. Eu vou deixar de trabalhar? Não tem como, né? A gente não é herdeiro para isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que com muita moderação, com muita consciência, eu vejo tanto a chupeta quanto a mamadeira como minha aliada. Não tô falando que é para desmamar, não tô falando que não é para amamentar no peito, né? Igual hoje foi uma paciente no consultório. A mãe tá retornando ao trabalho, a neném tá fazendo 4 meses. E ela, Maria, ontem eu não consegui, né? Eu tive que ordenhar 3 vezes para dar 120 ml. E aí, a minha neném mama enquanto eu tô fora 2 saquinhos. Então, eu tenho que ordenhar 6. Mas eu não consegui ordenhar. E aí, eu precisei ir e voltar até onde minha filha tava 3 vezes. Não vai sustentar isso. Não vai sustentar. Então, assim, eu acho que a fórmula nessa situação, a mamadeira nessa situação, ou não seja a mamadeira, seja um copinho, uma colher dosadora, o que a família precisar, eu acho que ela vem como uma aliada. Eu acho que a gente não pode militar nada, nunca. Né? Porque cada realidade é uma realidade. É única. Até assim, quem quer fazer realmente a volta ao trabalho, o ideal é que comece a tirar leite pelo menos uns 40, 45 dias de antecedência, justamente para não ter esse desespero de excesso de produção e causar até realmente uma mastite, né? Porque com o bebê com 4, 5, 6 meses, porque ficou muito tempo sem amamentar. Isso eu também fiquei com um gatilho de culpa muito grande, mamadeira, né? O Pedro não foi amamentação exclusiva. A partir do 15º dia de vida eu tive que entrar com mamadeira, porque a colherzinha ele ficava muito agitado e tal, e eu perdia leite. E assim, eu via literalmente o meu marido dando mamadeira pro meu filho e a lágrima caindo, assim. Você sabe que eu tenho uma situação minha também, né? Que eu não sei como que meu marido não me deixou naquele dia. Pra ele foi uma coisa pouca, né? Mas assim, isso me marcou muito, né? João foi prematuro, né? Nasceu com 275, então muito pequenininho, né? Ele chegou a 1.800, né? Então ele foi engordando. E aí a gente, um dia em casa, ele dormiu, 6 horas da manhã, e eu dormi junto e eu acordei, era 7h30. Na hora que eu acordei, João não tava do meu lado. Marcos tinha pego ele, que ele tinha acordado. Pra te deixar descansar. Pra me deixar descansar. E ele tava oferecendo meu leite ordenhado na colher dosadora. Eu achei o cúmulo. Então, assim, a minha primeira maternidade no início foi muito difícil, Sara, muito, né? Um puerpério que não é fácil, né? De uma criança prematura. Eu falava assim, nossa, né? Vai estar lá todo mundo, força lá, que você vai conseguir o parto normal, né? Por mais que eu não almejasse, eu falava, né? E assim, foi uma cesárea de urgência, eu tive descolamento de placenta, meu neném teve que ir pra UTI, teve que ser entubado. Então, assim, foi uma coisa que me frustrou. Entendeu? Porque não foi no tempo natural. Né? Então, assim, no início eu não conseguia olhar pra minha cesárea. Então, foi uma coisa que me marcou muito isso, sabe? Hoje eu vejo no meu segundo puerpério, eu falava, meu Deus, que louca que eu fui. Né? Mas, assim, isso me deu um conhecimento de um lado de uma maternidade que eu acho que eu, só como pediatra, sem ser mãe, eu não tinha. Porque essa cobrança que a gente tem, isso daqui, né, o celular, a gente vê lá consultoria de sono, né, tem vários cursos de consultoria de sono. Faça o seu bebê dormir 7 noites seguidas sem chorar por 7 dias a noite toda. E desde o primeiro mês. Você sabe que eu sou consultora de sono, eu também. Eu parei de atender consultoria de sono. Uma coisa é a realidade, outra coisa é a prática, só que isso se frustra.
Né? Imagina, eu como pediatra, que meu filho acordava 8 vezes à noite, era o menorzinho. Ele é um dos menores da turma. Então, mas aí você faz tudo certinho que manda o protocolo. E aí você esquece da fisiologia. Você esquece que cada pessoa é uma. A gente não é um manual, né? Que existem adultos que dormem a noite inteira e existem adultos que precisam de silêncio, de escuro para dormir. E aí não, a gente acha que a criança é uma máquina. E a gente se frustra. Se frustra. Então, assim, eu acho que a minha primeira maternidade, tudo que eu sofri, tudo que eu vivenciei foi exatamente por isso. Assim, me engrandeceu muito como pediatra. Que hoje, quando uma mãe me fala isso no consultório, hoje eu consigo me colocar no lugar dela. Que eu acho que antes de ser mãe eu não conseguiria. Entendeu? Então, eu acho que, assim, toda a confusão que foi, toda a dificuldade, eu acho que ela me fez, assim, engrandecer muito. E, assim, já que a gente está falando de coisas que estragam ou não, porque é muito palpite, é muita gente, né? Mudou muito, né? De antigamente para agora. E isso tudo a gente fala no curso também, dessas coisas banho, que mudaram. Né? Me perguntaram, o banho hoje não é mais logo quando nasce? Não. Né? O álcool no umbigo? Não. Entendeu? Então, assim, é muito comum. E é muitas coisinhas pequenininhas, assim. Tem algum conselho de vó que você fala assim, não, esse conselho de vó pode seguir? O chazinho na gripe, né? A canja, né? Porque o líquido quente, ele faz a diferença, né? Hidrata o paciente, expectorante. Deixa eu ver. Às vezes um banhozinho com chá de camomila. Eu gosto bastante, né? Que é coisa muito de vó, né? Da roça. Sim. Mas não pra tomar, né? Só pra dar o banho. Deixa eu ver mais o quê? Não sei. Eu tô pensando também. Depois eu vou até te mandar, eu tenho um risco que eu fiz com minha avó, aqui ficou muito engraçado. Dela falando, ela adora falar que a gente é cheio de bobiça, né? Ela deu biscoito de maisena escondido pro meu menino e não sei o que lá. Mas assim, vai fazer 91 anos, eu não posso nem brigar. Não. Porque é outra nenenzinha, né? Mas ela fala, vocês estão tudo bobeira, isso é tudo bobiça. Tudo dela é bobiça, esse trem de bobiça. Mas isso é muito gostoso, né? Eu vejo assim como um privilégio, né? Por exemplo, você tem uma avó, né? Então seus filhos têm bisavó, né? Conviverem. Eu convivi com meu bisavô e minha bisavó, né? E eu vejo hoje os meus filhos conviverem com o bisavô e as bisavós. Então, assim, é algo gostoso, né? Algo de família. De família. E assim, e é tão raro hoje, né? E assim, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É um conselho que ninguém te deu e que você daria para as gestantes? Não olha celular à noite. Porque a gente olha, né? Porque a Shopee tá aí, né? As roupinhas, as compras da madrugada estão aí. Mas assim, a gente se compara muito. E eu acho que isso te frustra ainda mais quando você já está emocionalmente fraca por conta dos seus hormônios, né? Então, assim, é exatamente isso que a gente falou. Eu ainda tô acima do meu peso, né? Do meu peso ideal, do meu peso esperado. Mas tudo bem, eu tô amamentando. Eu não vou deixar de comer porque eu não vou interferir na minha qualidade de leite e quantidade de leite pro meu filho, porque esse é o meu momento. Né? Mas assim, a gente se cobra quanto a corpo, a gente se cobra contra a mamada, quanto a cabelo, quanto a pele, né? Quanto a sono, trabalho, atividade física. Então, assim, eu acho que pra gente ter que levar em consideração muito o que a gente vê no Instagram. Né? E assim, uma coisa que eu não aceitei, na verdade, eu tive muita dificuldade de aceitar no início do meu puerpério com o João, foi a ajuda. Eu era aquela mãe leoa, sabe? Que eu tenho que fazer tudo. E aí acaba que um dia a gente surta. Surta mesmo. Tive vários surtos, vários. Nossa! Ainda mais você sendo pediatra, as pessoas vão falar ela já sabe, ela é pediatra. Pois é, mas eu acho que é pior. Porque a gente tenta ser perfeccionista, a gente tenta fazer, nossa, isso realmente tem que acontecer? E é o que eu falo com meus pacientes, a gente espera da criança com uma expectativa nossa. Não é uma expectativa da criança. Então, às vezes, a gente se frustra, mas porque ele não tá fazendo o que eu quero. Eu adoro comparar a criança com a adulta. Inclusive, eu comparo o tempo todo. Na questão, voltando aí na questão da vacina, quando eu falo com a mãe, eu falo assim, olha, nós adultos, a gente sente a dor da vacina. A gente não chora porque a gente consegue controlar. E olha, tem alguns que choram, né? Mas assim, a gente sente a picada e tal, controla a dor. A criança, ela não tem essa noção, ela não tem... Então, assim, vai sentir a injeção... 99%, mesmo a gente fazendo todo o processo humanizado, vai chorar, porque é uma coisa estranha, é uma coisa que dói. Vai passar rapidinho, porque aí, né, tem o aconchego, às vezes a mamalgesia, né, o peito, o carinho lá e tal. Mas assim,
Eu comparo muito a questão do sono da criança e do adulto, da rotina da criança e do adulto, né? Eu não sou engessada na rotina. No primeiro eu era muito mais engessada, a pandemia foi ótimo, a gente não tinha nada, então assim, era uma rotina perfeita. O segundo eu tive que adaptar a rotina do primeiro, porque... O segundo ele vem. O segundo ele vem. Ele vem, exatamente. E aí, assim, tem que... Questão, não, retomando tela. A tela faz parte da minha rotina de sono. Porque eu pego o primeiro e vou fazer o primeiro dormir. Enquanto eu faço o primeiro dormir, o segundo tá na tela. Porque o que eu vou fazer com ele com 5 anos? Se eu não deixar ele quietinho na tela, ele vai vir atrás. E ele vindo atrás, ele não deixava o Felipe dormir. Então, olha o que eu tive que quebrar mesmo paradigmas para fazer dentro da minha casa para conseguir realmente ter paz. Porque senão eu ia ser uma mãe nervosa que não conseguia, aí era efeito vulcânico, aí um não dormia, outro não dormia, eu não conseguia dar atenção. Eu acho que, assim, uma coisa que eu falo muito é que a gente tem que levar a maternidade com uma fluidez. Né? Eu tenho várias pacientes que elas são engessadas, né? Várias pacientes que são, assim, numéricas, que A é A, B é B e não tem um desvio, né? E eu falo assim... Não leva tanto assim, não leva tão a ferro e fogo, porque a gente se frustra muito, porque a gente cobra do nosso filho uma coisa que é nossa e você acaba perdendo o seu momento da maternidade, que é um momento único, né? O seu filho nunca mais vai ter 5 meses, 2 meses, recém-nascido, né? Então, se a gente quer, nossa, eu quero muito que ele durma agora, porque já deu 3 horas que ele tá acordado. Janela de sono. Janela de sono, entendeu? A gente sabe que ela existe, a gente sabe que é importante, mas assim, você saiu hoje de casa, você tá na praia, você tá viajando. Então, assim, a gente tem que aceitar as nossas variações, né? Porque eu acho que assim a gente curte muito mais uma maternidade e a gente leva ela com leveza, né? Então, assim, eu acho que da maternidade do primeiro pro segundo, eu amadureci muito e eu acho que a maternidade do segundo, assim... me fez ficar mais apaixonada com o primeiro também. Te deu leveza nesse processo. Exatamente. E por que todo mundo, assim, fica tão preocupada com o parto e esquece de falar do pós-parto, que é muito mais difícil? Na verdade, o de mãe para mãe não esquece, não. A gente fala. Eu acho que a gente ainda não tem uma cultura, né? Porque a gente romantiza muito, porque é o parto que muda a sua vida. Né? Então, assim, até pouco tempo atrás, eu sou pediatra tem 5 anos, né? Então, a nossa consulta de pré-natal pediátrica, ela vem se estabelecendo há pouco tempo. Então, tem pouco tempo que a gente conversa sobre isso com as mães antes de nascer. Que as pessoas procuram informação antes de nascer. Exatamente. Então, assim, eu acho que tá tudo mudando, né? Mas, assim, é uma visão que a gente só tem depois que a gente tem filho. Então, assim... Talvez as pessoas ainda, as gestantes ainda não tenham essa percepção de que elas precisam procurar ajuda antes do bebê nascer. E assim, tem muitas coisas que eu sei que eu vou falar com a mãe numa consulta de pré-natal que ela não vai entender. Entendi. Entendeu? Então, assim, disquesia. O neném vai ter disquesia, vai ter aquele desconforto. Mas você só sabe o que é disquesia quando você vivencia. Se o bebê tiver, se o bebê não são todos que tem. Entendeu? Por exemplo, Arthur teve demais, João não teve. Né? Então, assim, adiantava alguém me falar alguma coisa antes? Não. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito disso, sabe? São dos momentos. E no pós-parto, assim, você sentiu que o taping e a consultoria em amamentação... Você não deve ter feito consultoria em amamentação, né? Mas você acha que eles mudam o jogo do puerpério? Eu acho que se fosse para eu escolher era consultoria de amamentação. Né? Porque eu acho que a consultoria de amamentação é realmente quem muda a vida, né? A história a longo prazo. A história a longo prazo, né? Então, assim, porque... Claro que existem mães que não querem amamentar, né? Mas, assim, quando a gente idealiza muito, a gente quer muito amamentar e o neném não pega logo de cara, né? Então, a gente acaba ficando um pouco mais frustrada. E aí, eu acho que a consultoria de amamentação ajuda demais, demais. Essa questão da ajuda no parto também, no pós-parto, em ir no hospital, em atender. O taping, para mim, na segunda gestação, ele foi muito válido pela questão mesmo de me dar praticidade, poder levantar, pegar e tal, e achar que nem tinha feito cesárea, porque a gente acontece isso. Não, minha recuperação foi maravilhosa. Eu voltei a acompanhar parto com 3 semanas. Pós-taping. Não, pós-cesárea. Pós-cesárea. Minha recuperação foi maravilhosa. Ai, que bom. Entendeu? Mas então, você fez o taping? Fiz o taping. Fiz o taping.
dá uma recuperação, dá uma ajudada, mas é isso, é mais imediato. A A barriga amamentação. diminui mais rápido, né? A amamentação é isso, é um processo a longo prazo. É. Entendi. Realmente esse posicionamento eu fico pensando assim, que eu falo bastante que o óbvio precisa ser dito. E para mim, às vezes, é tão óbvio assim dos benefícios e tal. E tão óbvio que talvez a gente realmente não precisa tipo, de um dossel, de uns quadros na parede, ou um papel de parede, ou coisa que a gente sai comprando, kit berço, que eu acho também, eu falei assim, gente, todo mundo sabe hoje que o kit berço não é recomendado. Não sabe. Não sabe. Pois é. E eu achei que, tipo, todo mundo sabia que era uma coisa muito tranquila. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu falo pra pessoa não comprar, que todo mundo compra. Termômetro de banho. Ai, gente. Pra mim, o que não me ajudou. Oi. Ah, tá bom. E aí, por exemplo, uma outra coisa que às vezes eu falo, né? Muita roupinha, aquelas roupinhas de muito botãozinho, né? Muito... Botão atrás, botão atrás. Aí o bebê fez aquele cocô explosivo, aí você tem que... Não dá, verdade. São coisas que a gente aprende também. E aí, quando a gente vai conversando, né? Por exemplo, eu pego muito paciente que, voltando a essa realidade da nossa consulta pré-natal, né? Que hoje a gente tem coisas que são ingredientes bons e coisas que não são ingredientes bons, né? Então, pomadas que são boas, pomadas que não são boas, né? Sabonete que é bom, que não é bom. São marcas famosas, mas que são de muito cheirinho e todo mundo quer, mas não, né? O bebê é uma pele sensível. Então, assim, quando a gente começa a conversar sobre isso, eu acho que a nossa qualidade do nosso mercado, no futuro, ele vai acabar melhorando, né? Então, assim, eu acho que isso vai fazer uma diferença, não agora, mas a longo prazo. Mas eu bato muito na tecla de informação de qualidade por isso. Teve uma época que uma blogueira estava grávida, uma blogueira bem famosíssima, e aí ela fez o laser pré-parto no peito. E aí, gente, um monte de gente procurou de mãe para mãe querendo fazer laser também, para não ter fissura, para não ter dor, que não sei o que lá. Se eu pensasse realmente só em dinheiro, eu teria ganhado muito dinheiro. E ainda teria pegado a partezinha dela e feito propaganda. Porque eu sei que é uma influenciadora que muita gente é influenciada por ela. E aí eu falei assim, gente, ela fez uma propaganda de uma coisa que ela não tem a mínima noção de como que age, porque ele age diretamente na fissura, então se não tem nada, não tem o porquê fazer. E aí eu fiquei assim, gente, até que ponto essas pessoas, assim, elas são pagas para fazer uma propaganda de um produto e elas vão na onda e fazem propaganda porque elas estão apenas recebendo. E muitas das vezes elas acabam fazendo um desserviço, né? Desserviço. É igual uma blogueira, recentemente, semana passada, né, postou, né, que o importante é amamentar só até 6 meses. De acordo com as vozes da cabeça dela, né? Exatamente, né? Mas assim, eu acho que quando a gente consegue conversar com mais tranquilidade tudo isso, né? Eu acho que a gente consegue transmitir melhor as informações. Não para o nosso paciente, mas assim, do nosso paciente que ele vai transmitir para um conhecido que não tem condições, às vezes, de ir no pediatra do SUS ou no pediatra particular. Então, assim, eu acho que a gente vai sendo bons disseminadores de informações boas, né? Eu acho que isso faz diferença. Porque o laser, assim, a gente usa na laceração de períneo, a gente usa pós-cesárea, para diminuição de dor, para acelerar a cicatrização. A gente usa para assadura. Você indica laser para assadura? Já indiquei, já precisei. Indico para mão, pé, boca, aftas, amidalite. Então assim, eu acho que ajuda bastante. O laser, ele tá aí, assim, os estudos estão cada vez mais... como é que fala? Robustos, na verdade, né? Tem cada vez mais estudos científicos a respeito realmente dos benefícios do laser. É uma coisa rápida, indolor, fácil acesso, não é uma coisa cara e dá pra gente melhorar. Às vezes, a gente sai, assim, tem muita gente que gosta de médico que passa muito remédio, né? E às vezes eu brinco e falo assim, gente, mas com essa quantidade de remédio, com 7 dias, qualquer um vai ficar melhor. Às vezes, a questão mão, pé, boca, né? Virose e tal, você faz um laser ali, já diminui, a criança já volta a comer, você já fica mais tranquilo e pronto. Já não precisa de mais nada, né? Maíra, tem mais alguma coisa que você quer que fale? Oi?
Sim. Não. Da o quê? Manobra de desengasgo. Ah, não. Tá. A gente falou da pomada. Falou, é. Uhum. Tá. Já vai interromper de uma vez parar e você dá Ah, tá aqui? Tá não, Maíra. Já vai levar aí. Porque a gente aproveita e corta essa parte, né? Mas tá ficando bom? Peraí que ela já tá indo aí. Tá ficando. Tá numa falazada danada, vai ter que cortar. Tá ótimo, vocês nasceram pra isso. Vai ser ruim pra quem vai ter que ficar editando e cortando, né, amiga? Vocês nasceram pra isso. A Giovana é o bem que vai perder. Me dá. Uau, que chique, gente. Pode comer chocolate amamentando, tá? que é uma coisa que muita gente. Que é uma coisa que Não, muita você sabe gente. que João foi a PLV, né? E aí eu engordei muito. No puerpério de João, eu estava 6 quilos mais pesado do que eu tô agora. Porque eu entrei na paçoquita, né? Que paçoquita não tem leite. Nossa. Né? Então, assim. E ansiedade? Assim, eu acho que é a autocobrança. Eu acho que foi osso, sabe? Uhum. A questão de. Vamos voltar aqui e falar. E questão sobre primeiros cuidados, assim, que é muita gente que não sabe também sobre primeiros cuidados, que é uma coisa que a gente fez também, a gente fez alguns treinamentos, foi até muito legal. Fez treinamentos para babás lá em Ponte Nova, a gente fez treinamentos aqui para pais, realmente, porque é coisa pequena, queda, queimadura, manobra de desengasgo. Você já pegou alguém engasgado, alguém que precisou fazer a manobra? Já. E assim, quem é paciente meu sabe que eu sempre oriento na hora que meu neném tá tendo alta do hospital. Eu acho que é o meu papel fundamental, né? Porque a criança ela pode engasgar com leite, né? Ela pode ter essa necessidade real. Então, assim, eu acho que a gente tem que orientar, né? Na hora que a gente, como profissional de saúde, né? Na hora que a gente tá dando a nossa informação. E já tive pacientes que desengasgaram em casa e não precisaram chamar o SAMU ou chamaram só pra... Confere se tá tudo bem, se eu fiz certo. Entendeu? Então, assim, eu acho que faz toda a diferença. Né? A gente, no curso também, a gente ensina essa manobra de desgasgo, a gente eu sempre ensino também, na hora que eu tô dando alta. É importante, até porque eu lembro, gente, de um paciente, e se a mãe me vê, ela com certeza, ela tá até grávida do segundo filho, ela vai lembrar dessa parte, porque ela me chamou pra consultoria, porque o menino não tava querendo pegar o peito. E aí, quando eu cheguei lá, tava um menino bem apático, assim, realmente ele não permanecia na pega e tal, e aí ele começou a ficar... assim, sem respirar, começou a ficar roxinho. Ele tava com o resto de parto, gosma de parto, não foi aspirado nem nada. E aí eu falei assim, foi Deus, porque a mãe começou a desesperar. Em casa já. A mãe começou a desesperar, o pai começou a desesperar. Eu estava desesperada, mas por fora eu estava super tranquila. Eu peguei e fiz a manobra, ele voltou aquele tanto de gosma, sabe? E aí ele... Aí eu coloquei ele pra mamar, e aí ele mamava com tanta força, sabe assim? Com vontade. Graças a Deus, muito obrigada. Aí chorou um, aí chorou o outro, aí todo mundo chorou de felicidade. Eu virei e falei assim, gente, foi Deus que me colocou naquela hora, naquele lugar, porque assim, ela não precisava de uma consultora de amamentação, ela precisava de alguém pra desengasgar o menino dela naquela hora em casa, senão o menino... Não sei o que ia acontecer. E aí eu vi e falei assim, gente, realmente a manobra, mesmo se você não for usar no seu filho, é bom você saber que se tiver alguém engasgando, você tem como ajudar uma pessoa. Direto a gente vê criança aí que morreu engasgada com pipoca, com uva, com, sei lá, maçã. Então a gente tem que ensinar mesmo, orientar, né? Pipoca é uma coisa que o primeiro demora a comer e o segundo come rapidinho. Pois é, o João comeu semana passada. Porque meu marido queria muito, sabe? Então ele comeu semana passada. Eu falei, mas você vai ficar do lado? Não, eu fico do lado. Eu sou super... Eu tenho 1 e 8 meses e já come pipoca. Eu fico do lado, mas assim, popoca, mamãe. E é difícil, porque doce eu tô conseguindo. Doce. Mas porque o outro já come, a gente não tá mais em pandemia, eu não consigo mais colocar ele numa bolha. Né? Exatamente. A minha pipoca eu tive muita dificuldade em tirar.
E o João tá com quantos anos? Faz 3. Faz 3. Daqui 15 dias. Dois pititinhos. 3 anos não tem reforço, não tem nada, né? 3 anos é só gripe anual e depois vem os reforços de 4. Muita gente acha também que é reforço demais, é vacina demais. E aí a gente explica, mas tem gente que fala assim, já tomou uma vez, já tomou quando era pequenininho, agora já tá grande, não precisa. O que você me diz a respeito disso também? É porque eu acho que, na verdade, é esse que é o pensamento antivacina, né? Porque muitas das doenças, elas estão voltando porque a gente não está fazendo reforço, né? Então, assim, a gente faz o reforço para a gente continuar imune, né? Para a gente continuar não pegando. Não são todas as doenças que causam, na verdade, tem aqueles que anticorpos de memória a longo prazo, não são todas as doenças que precisam da vacinação de reforço. A pneumo mesmo, é uma pneumo 20, você tomou depois de uma determinada idade, você não precisa tomar mais, né? Então, às vezes, eu até indico para pais... Esse microfone para pais assim que talvez tenham menor condição e quer fazer, mas a gente faz de tudo. Eu brinco assim que é um CNPJ coração de mãe mesmo, porque se chega lá, se a gente vê que precisa, a gente vai dividindo em parcelas. Eu brinco que fazemos consórcio também. Estou sabendo que eu tô grávida, não vem conversa com a gente, já começa a pagar já, porque aí quando chegar na época das vacinas e tal, você já tá com uma parte quitada. E aí a gente vai fazendo realmente para proteção do bebê, para a mãe ficar tranquila e para proteção coletiva, porque é bom para todo mundo, né? Bom, acho que a gente falou muita coisa, tem muita coisa para falar. Qual que foi a sua maior dificuldade na maternidade? Foi a amamentação. Foi. Foi porque eu achei que para mim ia ser fácil, porque eu ajudava as pessoas, eu falei, para mim não vou ter problema. Foi o que mais te frustrou? Foi o que mais me frustrou, na primeira. Eu dei tanta sorte, assim, eu era tão paranoica que o Pedro, ele largou a mamadeira e continuou com o peito. Olha que maravilhoso. De tanto que eu ficava assim, ele vai largar o peito por causa da mamadeira, ele vai largar o peito por causa da mamadeira. E aí hoje, o Felipe começou com mamadeira com 1 mês, porque eu voltei a trabalhar. E aí eu já sabia realmente que uma mamadeira de vez em quando outra... Meu pai é pediatra também, e meu pai sempre me falou isso, falou assim, Sara... Criança tem que tomar vacina. Se você e seu marido quiserem ir em um aniversário, quiser recuperar uma sanidade mental, quiser ir comer uma pizza, quiser fazer qualquer coisa antes do bebê ter sido vacinado, é muito melhor você deixar o bebê em casa com uma mamadeirinha e ir para o aniversário, ir para o churrasco, do que você levar o seu filho sem vacina e expor ele só para continuar uma amamentação. Aí ele falou assim, é tudo equilíbrio. E aí foi a minha maior frustração, realmente foi a amamentação. No segundo foi tudo uma maravilha, deu tudo certo. Eu tive também a dor, né? A minha pele, o bebê, ele estica em até 8 vezes, né? A areola. E aí eu não tenho essa elasticidade, porque a minha já foi tirada, né? E costurada de novo. Então eu sabia que eu ia ter uma sensibilidade maior, mesmo com a pega correta poderia ferir, mas aí eu tinha um laser, eu tinha todo mundo do meu lado. Dessa vez eu aceitei a ajuda. E aí realmente a experiência do segundo foi muito mais fácil. A minha maior frustração na maternidade foi a amamentação. E o que foi sua realização? Ué, o jogo virou? Virou. A minha realização foi, eu acho que o sentimento de capacidade. Eu consigo tomar conta de 2 crianças, eu consigo... Eu sou capaz de gerir uma casa, eu sou capaz de ter uma família, eu sou capaz de fazer pessoas felizes. Eu acho que isso impagável. Eu sempre tive o sonho de ser criança. Agora eu tenho. Eu sempre tive o sonho de ter filhos. Né? Minha mãe, ela brinca que ela morria de medo. Ela falava assim, Sara, você começou a namorar, você tinha 15 anos, eu morria de medo. Aí quando você casou, me deu um alívio, que você falou, graças a Deus, casou, agora ela pode ter filho. Como se isso fosse, né? Casou, pode ter filhos. E como se fosse uma receita, né? Mas enfim, eu sempre quis ser mãe. E aí, na maternidade, uma coisa que talvez possa ter me frustrado, que não tem relação com o que eu fiz, mas a minha pessoa, foi a questão de trabalho com maternidade. Porque ao mesmo tempo que eu sempre sonhei em ser mãe, eu gosto muito de trabalhar.
Eu gosto muito das coisas que o meu trabalho proporciona, né? Assim como você salva vidas, você tá lá aliviando as pessoas, né? Então isso nos dá um prazer muito grande, né? Então às vezes eu saía de casa sábado, domingo, feriado, qualquer hora para ajudar as pessoas, porque eu queria ter sido ajudada naquele primeiro momento quando eu tive dificuldade com o Pedro e a pandemia impossibilitou. Então as pessoas me ligavam sábado, domingo, feriado, a qualquer momento, e eu falava assim, não, eu preciso ajudar aquela pessoa, até eu também colocar a cabeça no lugar e falar assim, não, eu não posso, né, salvar todo mundo e deixar minha família. Então isso deu uma desequilibrada também nos pratinhos. Mas é isso, daqui a pouco desequilibra outra coisa, daqui a pouco desequilibra outra coisa, e daqui a pouco cresce, aí eu já tô chorando, porque namorada, eu vou ser só sogra, ai meu Deus. Exatamente. E eu não tô preparada, isso é outro assunto, a gente não tá preparada. A gente não tá preparada, não. Eu serei aquela mãe muito ciumenta, muito ciumenta. Eu não tô pensando, eu não posso pensar nisso. Não. Por enquanto a gente é um amor maior da vida deles, Exatamente. né? E que assim Ele continue fala, por muito tempo. Mamãe, quem é o amor de Felipe? Mamãe. Quem é o amor de Pepe? Mamãe. Então a gente vai ser assim. A gente continue assim por muito tempo. Por muito tempo, né? Maria, eu queria te agradecer. Agradecer você ter aceitado o convite. Nosso bate-papo, que não foi o café, mas será um café. Será um café. Ou um almoço, mas agora a gente já tá mais íntimo. Você já sabe o caminho, né? Você já pode ir pra Ponte Nova. Sim, Ponte Nova agora tem shopping. Ah, é chique. É chique. E aí a gente vai tomar um café lá com cafeteria dentro do shopping. Tem espoleta, até espoleta. Olha que estamos achando que somos BH. Olha, sério? Sério, Não sabia? Você está super convidada. Ah, irei com certeza. E é isso, eu espero que a gente tenha mais oportunidade de conversar sobre maternidade, de passar informação de qualidade para as pessoas. Da próxima vez, teremos próxima vez. Vamos abrir uma caixinha de perguntas? Vamos, e assim, eu acho que uma coisa que todo mundo tem que ter em mente é que tudo acontece com todo mundo. Não é porque a gente tem um pouco mais de informação que a gente não passa aperto, né? Então, eu acho que quando a gente consegue buscar uma informação boa e de qualidade, com uma ajuda, não tô falando que é uma ajuda cara, nada disso, né? Mas às vezes você só precisa de alguém para te escutar. Sim. Né? A gente consegue ter essa ajuda, eu acho que tudo muda essa maternidade, né? Então, assim, eu acho que geralmente o nosso público maior é mãe, Mães, né? Então, assim, eu acho que a mãe ela tem que diminuir a sua autocobrança, né? Porque é uma coisa que eu sofri muito, né? Mas é autocobrança, mas tem cobranças externas também. Mas a minha auto foi maior. Maior. Né? Então, assim, eu falo com as minhas mães, eu falo assim, olha, eu não quero que você sofra o que eu sofri. Né? E às vezes eu não sei nem se meu marido sabe tanto que eu sofri, né? Porque às vezes a coisa é só nossa. Né? Então, quando a gente consegue compartilhar isso, eu acho que você fala assim, nossa, né? Acontece realmente com todo mundo. Até ela que é pediatra. Passou. Até ela que sabia tudo passou. Então, exatamente. Assim, eu acho que a gente leva com mais leveza e fala assim, isso vai passar, isso vai melhorar. Então, assim, eu acho que a gente tem que aceitar ajuda, a gente tem que aceitar uma comida, a gente tem que aceitar alguém que lava a nossa roupa, alguém que varre a nossa casa, porque, assim, a gente não é super-heroína. A gente tenta ser, mas, assim, infelizmente ainda não tá nas nossas mãos. E rede de apoio realmente é aquela que vai e ajuda, não é aquela que chega pra comer, pra fazer lanchinho, e nem palpite, né? E antes de quanto tempo que não pode visitar? Ai, pelo menos 3 meses. Né? Então a gente finaliza com essa polêmica.